Este podcast é um oferecimento de Supermercado Cambará 43 33 25 77 55, Londrina, Paraná. Econorte, revendedora Ford Kia 012 21 70 4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Terça-feira, 2 de janeiro de 2024. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje. A igreja celebra neste dia dois santos bispos e doutores, São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. E trago uma belíssima frase de São Basílio que diz assim, abre aspas, comungar mesmo todos os dias, recebendo o santo corpo e sangue de Cristo, é coisa boa e útil, porque ele mesmo diz claramente, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Quem duvidará então que participar continuamente da vida não seja viver em plenitude? Fecha aspas. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que iluminastes a vossa Igreja com o exemplo e a doutrina de São Basílio e São Gregório de Nazianzo, fazei-nos buscar humildemente a vossa verdade e segui-la com amor em nossa vida. Amém. João, capítulo 1, versículos de 19 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem és tu? João confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram? O que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram, por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para compreender adequadamente o testemunho de João Batista, precisamos esclarecer o que significa o termo judeus. Na linguagem do Evangelho de João, são os líderes religiosos que entram em polêmica com Jesus. São os adversários de Jesus e de João Batista. São os representantes do mundo que não crê. Então não são todos os judeus, mas esse grupo pequeno que entra em conflito com Jesus. Então devem ser distinguidos os israelitas, que são aqueles que ouvem a palavra de Jesus. E são os pobres de Deus, o resto de Israel que espera o Messias. A delegação, composta por pessoas de autoridade, como sacerdotes e levitas, coloca o Batista em questão fundamental da sua identidade. Quem és tu? João confessa francamente que não é o Cristo, o Messias, o Salvador esperado por Israel. Esta primeira resposta negativa é seguida por outras perguntas dos emissários. Quem é você então? É Elias? Você é um profeta? O Batista também responde pronta e decisivamente a essas questões. Ele não é Elias ou profeta, personagens esperados para a época messiânica. A desorientação dos seus interlocutores é grande.
Os enviados, que mais uma vez procuram uma explicação sobre a sua identidade, ele se apresenta com as palavras de Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Versículo 23. E prepara o caminho para Cristo, verdadeira salvação. Ele é a voz que nos convida a regressar ao deserto para preparar espiritualmente o caminho para o Messias. Ele não chama a atenção para si, mas para quem está para chegar. Os líderes dos judeus, porém, não ficam satisfeitos com suas respostas e lhe perguntam novamente: por que então você batiza se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E com a sua resposta precisa, justifica as suas ações e a sua missão: eu batizo com água. João pratica este rito para que cada homem esteja preparado para acolher a revelação do Salvador de Israel. João dá aos seus interlocutores a confirmação definitiva de que não é o Messias, dizendo que Cristo já está presente entre o povo. Ele não compara a sua pessoa com a do Salvador para fazer uma comparação simplesmente, mas apenas para realçar a grandeza e a dignidade de Cristo. A sua vida tem dimensões de eternidade, e João não é digno de lhe prestar o mais humilde dos serviços, como desamarrar as sandálias, tarefa reservada aos escravos. A subordinação de João Batista a Jesus é total. Com a sua palavra e a sua vida, oferece ao Messias um testemunho que procura despertar a fé de todos no grande desconhecido que vive entre os homens e que eles desconhecem de fato. A sua humildade e fidelidade são exemplares. Ele desvia cada vez mais a atenção e o olhar de si mesmo para orientar tudo, absolutamente tudo, para o seu Senhor. Hoje a igreja celebra, como eu disse no início, Santos Basílio Magno e Gregório de Nazianzeno. Vamos falar um pouquinho então de São Basílio Magno, também doutor e bispo da igreja. Basílio nasceu em Cesareia, em 329. Nasceu de uma família santa que buscava testemunhar na própria vida e na formação dos filhos o grande amor por Cristo e pela Igreja. Foi assim que, ajudado pelo pai, Basílio recebeu a primeira formação. Depois passou por Constantinopla, chegando a estudar em Atenas e se formar em retórica. A essa altura, mesmo tendo um coração bem semeado pelo Evangelho, ele começou a buscar glórias humanas, mas ao conhecer o amigo São Gregório Nazianzeno, conheceu Cristo mais profundamente e retomou a amizade com Jesus. Ele, que já era muito culto, direcionou todo o seu potencial para aquele que é a verdade, o Logos, o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Retirou-se por um tempo dali e pôde viver uma vida de muita oração e penitência. Depois foi inspirado a aprofundar-se na vida eremítica e também na vida monástica. Visitou o Egito, Síria, Palestina e estudou a ponto de, com seu amigo Nazianzeno, começar uma comunidade monástica. Aconteceu que, diante da realidade na qual o arianismo, que era a heresia que afirmava que Jesus Cristo não é Deus, confundia muito as pessoas e ainda era apoiada pelo imperador do Oriente, chamado Valente. Nessa altura, em Cesareia, São Basílio, em 370, foi eleito bispo, sucessor de um dos apóstolos. Homem de caridade e de testemunho, ele pôde combater e ver a verdade vencendo o arianismo. O imperador não colocava medo nesse homem, cheio do Espírito Santo. São Basílio também tinha muitas obras. Não era apenas um homem de palavras. Cidades de caridade surgiram por meio dele. Ainda padre, ele já era um testemunho reconhecido, uma autoridade não só pela igreja, mas pela vida. São Basílio Magno deixou uma riqueza de escritos e principalmente a certeza de que, amigo de Jesus, felizes nós seremos. Em 379, ele partiu para o céu e intercede por nós. Falemos um pouco de São Gregório de Nazianzo, doutor da Igreja. São Gregório nasceu no mesmo ano que Basílio, 329. Seu pai era Gregório, o Velho, que depois foi bispo de Nazianzo. Estudou em Atenas, onde conheceu Basílio, ao qual teve um forte elo de amizade
e com quem conviveu no eremitério de Capadócia. Homem de estudo e poeta, recebeu a alcunha de teólogo em decorrência de sua excelente doutrina e inflamada eloquência. Foi enviado pelo imperador Teodósio a Constantinopla para combater a difusão da heresia ariana, mas assim que chegou foi atacado por pedradas, sendo obrigado a permanecer fora dos muros de Constantinopla. Graças ao seu exemplo de vida, Gregório reconduziu a cidade à ortodoxia. Não conseguiu ser bispo de Constantinopla, como o povo desejava, pois foi hostilizado por uma facção de opositores. Despediu-se e retornou para sua terra natal. Retirou-se no silêncio, onde continuou a falar com Deus e com os homens. Escreveu cerca de 240 cartas de grande importância teológica e moral, além de belíssimas pela sua forma literária. Morreu no ano de 390. Sabemos que a amizade é um dom, graça divina, por isso a pedimos, Jesus. Queremos amizades verdadeiras e queremos ser bons amigos. Que as pessoas que nos circundem nos levem para mais perto de Deus. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça e amanhã a gente se fala.